Volume 4. Capítulo 6. 11, sábado, 31 de dezembro de 2022. Azuna estava em Chiaya, uma pequena vila no lado norte do quinto andar de Aincrad. Era uma vila sem código, o que significa que o código anticrime não funcionava aqui. Mas Azuna estava em um estado de total relaxamento, sem sua espada equipada e sem sua armadura, sem um ponto de roupa, na verdade. Ela podia fazer isso sem medo porque Chiaya era um mapa instanciado que permitia a apenas membros do grupo dentro de suas fronteiras. E a razão pela qual ela não estava usando roupas era que estava submersa até os ombros na água do banho. Ufuei. Ela esticou os braços e as pernas o máximo que conseguiu. A temperatura da água estava um pouco morna, mas os feixes flutuantes de frutas e ervas perfumadas encheram seu nariz com um aroma agradável que impregnou seu âmago com um calor agradável. Não só isso, mas a banheira era bem grande. Não tão grande quanto a grande câmara de banho do castelo de Eofel, mas a banheira de granito poderia facilmente acomodar pelo menos 10 pessoas ao mesmo tempo. Estava claro que os elfos negros realmente adoravam seus banhos. Será que a aldeia dos elfos da floresta tem banhos tão grandes? Ela especulou ociosamente, arrastando os dedos na água. Sua resposta veio de uma pequena distância. Aparentemente, não é bem assim. Os elfos da floresta têm banheiros minúsculos, mas sua comida é supostamente fenomenal. Esse era o rato Argo, flutuando livremente na superfície da água. Naturalmente, ela não estava usando a capa curta com capuz, sua marca registrada, mas mesmo no banho, os bigodes em suas bochechas não saíram. Ah, eu acho que a comida dos elfos negros é muito boa por si só, comentou Azuna, mas Argo apenas deu uma risadinha sem mudar de posição. Eles preparam banquetes como se tivessem saído de um restaurante 3 estrelas. Mas depois de experimentar esse banho, tenho que dizer que prefiro o lado dos elfos negros. Obrigado por me deixar entrar em seu grupo, Ashano. Ela olhou para cima, para a esquerda. Em vez das 2 barras de HP habituais, agora havia 3. Não seja tola. Eu queria agradecer a você, Argo, por ter acampado nas catacumbas por um dia inteiro para descobrir os padrões de ataque do chefe. Nem um pouco, nem um pouco. Eu não fiz muita coisa. Na verdade, eu deveria pedir desculpas por ter deixado você e o Keyboy se preocuparem comigo. E ouvi dizer que vocês se meteram em um pequeno problema quando vieram me procurar. Os eventos de 2 dias antes voltaram à mente de Azuna com detalhes vívidos, e ela sentiu seu rosto esquentar. Não está vermelho, certo? Se for, sempre posso culpar o banho. Ela olhou para a direita, onde a corretora de informações flutuante ria com um prazer que tudo via. Azuna se abaixou até o nariz e soprou bolhas na água para esconder seu constrangimento. Após o resgate de Kirito no 3º nível das catacumbas 2 noites atrás, Azuna retomou as atividades com ele, afinal, ele estava procurando por Argo, assim que recuperou a calma. Felizmente, eles encontraram a Argo menos de 1 hora depois disso, mas o motivo pelo qual ela não podia ser contatada por mensagens não era tão ameaçador quanto eles imaginavam. Argo estava acampada em uma pequena sala segura bem em frente à câmara do chefe da área no final da masmorra. Acontece que o nome e a aparência do chefe eram totalmente diferentes dos da versão beta. No início, ela estava planejando marcar a localização da câmara, depois voltar para a cidade e publicar sua primeira edição, mas, quando percebeu que o chefe era totalmente diferente, pensou que poderia coletar algumas informações enquanto estava lá, um processo que foi mais difícil do que ela esperava e acabou levando um dia inteiro. O chefe era um zumbi enorme, grande demais para ter sido um ser humano em vida, altamente resistente a golpes e danos perfurantes, mas, ao manipular alavancas espalhadas pela câmara e resolver um quebra-cabeça de pedra no teto, a luz do sol poderia ser deixada passar para enfraquecer o chefe, desde que fosse dia, é claro. Argo teve problemas para resolver o quebra-cabeça e, em um determinado momento, estava basicamente tentando combinações por pura tentativa e erro. Graças a isso, o chefe foi derrotado com facilidade por um grupo escolhido de jogadores de alto nível no dia 30,
mas Asuna ainda não estava tranquila durante a luta. Não apenas devido à competitividade aberta da The Cable Dawes, mas ainda mais devido à dependência das informações de Argo como um todo, e aos perigos que Argo estava se submetendo para obter essas informações. Não era educado comentar muito sobre o estilo de jogo dos outros, mas não haveria uma oportunidade melhor. Então Asuna tirou a cabeça da água e perguntou hesitantemente: Argo? O que foi? Respondeu a garota, sentando-se ereta diante do tom sério de Asuna. Foi graças ao seu trabalho que conseguimos derrotar o chefe das catacumbas com facilidade, e sou muito grata por isso, mas acho que é muito perigoso para você coletar dados sobre um chefe desconhecido sozinha. Com base em sua experiência em uma escola só para meninas, Asuna sabia que oferecer, o que poderia ser visto como um conselho paternalista poderia facilmente explodir na cara dela, mas Argo manteve um leve sorriso, incentivando-a a continuar. Sentindo-se encorajada, ela escolheu suas palavras com cuidado. Eu costumava passar muito tempo no labirinto sozinha, então não posso realmente agir sem culpa aqui, mas suas informações estão ajudando não apenas os melhores jogadores como nós, mas também os jogadores de nível médio que deixaram a cidade dos inícios mais tarde. É uma ajuda tão grande que, se algo acontecesse com você, isso poderia nos impedir completamente de prosseguir no jogo. Portanto, na verdade, falando por mim, estou preocupada com o fato de você estar se submetendo a muita coisa. Como amiga. Eram palavras difíceis para ela dizer a um amigo no mundo real. Ironicamente, foi preciso estar presa em um mundo virtual para que ela finalmente falasse o que pensava. Ela estava meio que esperando que Argo ficasse chateada com isso, mas os bigodes da rata apenas se eriçaram em um sorriso. Talvez fosse apenas o eco do banho, mas sua voz parecia mais alta do que o normal quando ela disse: "Obrigada, Ashano." Aqueles olhos grandes dela, geralmente escondidos atrás dos longos cachos castanhos, encararam Asuna de frente. Quando ela continuou, falou mais devagar do que seu ritmo acelerado habitual. "Fico feliz por você estar tão preocupada comigo. Para ser sincera, eu também estava me perguntando se a minha vigilância estava exagerando um pouco. Mas, tenho o dever de continuar me arriscando para fornecer informações. Porque, você é um negociante de informações. Não?" disse Argo, com as gotas voando enquanto balançava a cabeça. "Porque eu sou um testador beta." Ela mesma tinha sentido que isso poderia ser verdade, e Kirito parecia acreditar também, mas era a primeira vez que ela ouvia Argo admitir isso em voz alta. Asuna ficou surpresa por um instante antes de continuar, mas, mesmo que seja esse o caso, isso não explica por que você precisa assumir esse papel perigoso sozinha. Kirito é um colega de testes beta e participa dos grupos de ataque do grupo da linha de frente para todos os chefes de andar. Você poderia se juntar a nós como batedor de apoio, Argo. Não gosto do fato de o termo grupo da linha de frente ser longo e enjoativo. Acho que Frontrunners é um nome muito mais legal. Argo deu uma risadinha para quebrar o clima e cutucou uma fruta parecida com uma banana que estava flutuando à sua frente. O motivo pelo qual você está tão preocupada comigo é porque eu jogo com uma versão não combatente, certo? Bem, sim. Asuna admitiu. Sempre que encontrava Argo em campo, ela estava equipada com uma armadura minimalista e garras de combate, mas sua linha de habilidades e proficiência não poderiam ser adequadas para a batalha. Se ela se concentrasse em esconder, procurar e espionar, não poderia dedicar muito tempo às habilidades com armas, e provavelmente estava sacrificando o HP máximo e outras estatísticas para aumentar sua agilidade o máximo possível. Ela podia se esquivar de monstros fracos, mas isso aumentava o perigo de explorar um chefe, que tinha uma variedade de ataques. Argo sorriu novamente, sentindo a preocupação de Asuna, e pegou um feixe flutuante de ervas para jogar na outra garota. Asuna pegou o feixe por reflexo. Depois, Argo pegou a banana e se levantou com um forte chute. "O que precisamos é de provas, não de argumentos. Quer experimentar, Ashano?" Argo desafiou, emergindo na lateral da banheira de granito. Asuna a encarou, perplexa. "Tentar?
O quê? Um duelo, é claro? Bem, acho que isso é um pouco dramático. Uma pequena luta de espadas, vamos chamá-la. Ela desceu até a estação de lavagem aberta, girando a banana habilmente em sua mão. Assim, Argo queria que elas fizessem um duelo simulado, ela com a banana e Asuna com as ervas. Ela estava disposta a aceitar o desafio, mas o problema era que tanto Argo quanto Asuna não estavam equipadas com um único item. Já era embaraçoso o suficiente tomar banho juntas, mas brigar de brincadeira? Ela não tinha certeza se conseguiria se concentrar direito. Posso usar um maio? Perguntou Asuna. A corretora de informações ficou surpresa, depois olhou para seu avatar e suas bochechas se inflaram. Ouça, estou aqui mostrando o mínimo de recursos que tenho, então como você pode ter tanta vergonha quando tem muito mais? Essa não é a questão. Bem, tudo bem. E eu quero que você use uma roupa também, Argo. Mas eu não tenho um maio. Então vou fazer um para você agora mesmo. E depois de uma breve demonstração da habilidade de alfaiataria de Asuna, as duas se enfrentaram no banho da aldeia de Chiaya. Asuna estava vestindo um simples macacão branco. Argo estava vestindo, a seu pedido, um maiô amarelo. Asuna balançou o feixe de ervas em sua mão, perguntando-se ociosamente como haviam chegado a esse ponto. Sua arma era composta por 3 talhos bastante grossos, com cerca de 2 metros de comprimento, o que a tornava surpreendentemente firme. Não podia ser comparada a um florete de verdade, mas esse não era o ponto. Além disso, Argo só tinha o que parecia ser uma banana. Então, quais são as regras? Que tal se quem bater na outra primeiro ganhar? Entendi, disse Asuna, puxando o pé esquerdo para trás em uma postura. Argo, no entanto, estava parada, com os braços pendurados ao lado do corpo. Ok, quando você estiver pronta. Com um convite como esse, era difícil entrar no espírito, mas ela não ia fazer pouco caso de uma competição honesta. Ela olhou para os lados, examinando a área. A câmara de banho tinha cerca de 30 por 25 metros. À direita estava a banheira, abaixada até o chão, e na parede esquerda havia uma fileira de cadeiras de madeira. O piso era de granito polido e parecia muito escorregadio quando estava molhado. Seria difícil para Argo tirar vantagem de seu jogo de pés aqui. Asuna pensou que seria uma luta de Jabe com pés chatos, e então percebeu quanto seu cérebro tinha entrado em modo de combate. Ela respirou fundo. Muito bem, aqui vou eu. Asuna deu um passo à frente com o pé direito. Puf! A Argo desapareceu, deixando apenas um sopro de vapor branco para trás. Ela é rápida. Mais rápido do que qualquer monstro com o qual Asuna havia lutado antes. Nem mesmo a multidão de elite mais forte que ela já havia enfrentado, o cavaleiro sagrado dos elfos da floresta, tinha sido capaz de se mover mais rápido do que os olhos de Asuna podiam acompanhar. Mas Argo era tão rápida que parecia ter se teletransportado. A única razão pela qual Asuna conseguiu levantar a mão esquerda e se inclinar para a direita foi seu senso de audição. Ela percebeu um único passo batendo na água do seu lado esquerdo. Um borrão amarelo roçou a lateral de Asuna e passou por trás dela, produzindo um pequeno som de estalo. K. Será que acertou? Asuna pulou o mais alto que pôde, girando no ar. Ela deslizou os pés para trás quando aterrissou, aproveitando o piso escorregadio para criar uma distância extra entre elas. Ao se posicionar com o feixe de ervas à sua frente, Asuna viu, do outro lado do banheiro, Argo girando a banana entre os dedos, com a mão esquerda na cintura. Isso foi muito bom, achando. Achei que fosse ganhar de uma só vez, mas foi mais um pequeno tapa do que uma pancada. Então a luta continua? Perguntou Asuna. A corretora deu a ela um sorriso de dentes. De certa forma, a exibição desse movimento na velocidade da luz serviu ao propósito do duelo em primeiro lugar. Mas se assustar e deixar o duelo acabar seria um desperdício do convite de Argo. O quê? O que eu sou? Por um breve momento, ela percebeu que estava pensando em algo estranho, então deixou esse pensamento de lado para se concentrar. Ela não conseguia acompanhar a velocidade de Argo, mas a velocidade por si só não era tudo que havia para lutar.
A experiência nas catacumbas foi tão aterrorizante que ela nunca mais quis pensar nisso, mas também lhe ensinou algo muito valioso. A batalha não era apenas algo que acontecia entre você e seu oponente. Isso também envolvia inevitavelmente os arredores. Quando Asuna caiu pelo alçapão e quando usou o homem macaco para recuperar sua espada, foram os arredores que ditaram as circunstâncias. Na verdade, a única maneira de ela ter se esquivado do golpe de Argo foi a água no chão indicando a direção. Assim como com Florit, ela podia dar um passo a mais e utilizar o ambiente ao seu redor a seu favor. Sem tirar os olhos da distante Argo, ela confirmou o estado da arena. Elas haviam trocado de lugar, de modo que a banheira estava agora do seu lado esquerdo. Ela começou a se mover em direção a ela, deslizando as solas dos pés sobre o piso molhado. Não havia nenhuma borda ou limite entre a banheira afundada e o piso da área de lavagem, e a água fluía continuamente para cima e para fora do piso, por isso era difícil dizer onde começava a superfície da banheira. Como ela continuava se movendo para os lados, mantendo a ponta das ervas cuidadosamente apontada para Argo, os dedos dos pés de Asuna acabaram encontrando o canto da banheira. Mas ela não parou por aí e continuou deslizando mais 15 centímetros para a esquerda. O pé esquerdo de Asuna estava completamente fora do chão, tocando a superfície da água da banheira. Todo o seu peso estava apoiado no pé direito, em uma pose que fazia parecer mais fácil do que realmente era. Era uma pose impossível de manter no mundo real, mas a fadiga muscular era tratada de forma diferente aqui. Qualquer ação que excedesse o status de força de uma pessoa, carregar itens que ultrapassassem a capacidade de peso, tentar levantar pedras muito pesadas, faria com que um parâmetro oculto de fadiga aumentasse. Quando esse número atingia o pico, os membros ou o corpo inteiro do jogador entravam em um estado de atordoamento enfraquecido. Mas isso não era necessariamente mostrado até esse ponto, o que tornava difícil avaliar quando um jogador estava tentando fazer mais do que podia suportar. Com base na sensação de sua perna direita, Asuna imaginou que poderia manter a perna esquerda firme ali por mais 10 segundos. Ela esperou que Argo se movesse. O vapor acumulado no teto formou uma grande gota de água que caiu e pingou no chão. Mais uma vez, o vapor branco saiu dos pés de Argo. Desta vez, ela atacou diretamente para a frente, não para o lado. Foi tão rápido que, se ela estivesse em pé normalmente, não teria chance de reagir. Asuna tentou interceptar Argo com as ervas, mas sua oponente simplesmente deslizou pela ponta em direção à lateral de Asuna. De repente, o maiô amarelo se inclinou para a esquerda. Mua! O pé direito de Argo afundou na água. Essa era a armadilha de Asuna, apoiar o pé na banheira para fazer parecer que ela estava em solo firme. Como ela esperava, Argo saiu do chão da sala de banho, mergulhando a perna na banheira. Peguei ela. Ela baixou o feixe para Argo que estava afundando. Não era uma habilidade de espada, é claro, mas seria suficiente para golpear sua oponente em defesa. Mas, em vez de afundar na banheira, o corpo de Argo reagiu de forma não natural. Uma das folhas na extremidade do feixe de ervas roçou suavemente o cordão do ombro do biquíni. Asuna perdeu o equilíbrio e tombou ao se virar com o impulso da Argo. Ao cair de bunda na borda da banheira, Asuna não conseguia acreditar no que via. A Argo estava correndo em cima da água. Antes que o pé direito começasse a afundar, ela empurrou o esquerdo para fora da água e, antes que o esquerdo afundasse, empurrou novamente o direito. Ela deu 4 passos sobre a água, espirrando muito, antes de mergulhar de cara na água e finalmente sair. Nia! A visão da agente de informações rindo com o rosto saindo da água foi extremamente engraçada para Asuna. Ela bufou e se juntou a ela. Depois de uma boa dúzia de segundos de risadas, as duas se levantaram. Argo atravessou a água normalmente para sair dessa vez, jogou a banana na banheira e se espreguiçou luxuosamente. Mumum? Bem, isso foi divertido. Acho que vamos dizer que cada uma de nós levou uma palmada e daremos um empate. Sim, claro, concordou Asuna, deixando cair as ervas na água. Depois de observar as ondulações se espalharem pela banheira, ela olhou para Argo e perguntou,
Isso foi algum tipo de efeito de habilidade, a maneira como você correu pela água? Bem. Argo começou, puxando os cachos molhados e revirando os olhos. Normalmente, eu cobraria por essa informação, mas não me importo. Não é uma habilidade, apenas muito treinamento duro. Lembra-se de como usei aquelas sandálias flutuantes no rio do quarto andar? Sim. Eu me diverti muito com elas. Eu corria por toda parte com elas e, quando já estava boa nisso, entrei na água sem elas. Bem, eu afundei, é claro, mas no primeiro passo eu permaneci na água. Lembra-se de tentar isso quando era criança na piscina? A teoria de que, desde que o outro pé se mova enquanto o primeiro não afundou, é como se você estivesse correndo na água. Talvez eu tenha tentado isso. Bem, quando me ocorreu que talvez isso fosse possível aqui, não pude me conter. Desde então, tenho praticado em rios e banhos, até conseguir dar cerca de 4 passos. Acho que você pode chamar isso de uma habilidade não oficial. Asuna não sabia se deveria ficar impressionada ou exasperada com isso. Por fim, ela decidiu perguntar: você acha que eu poderia fazer isso? Não sei. Eu consegui fazer isso, então não é que o jogo não permita, mas pode ser difícil, a menos que você coloque todos os seus pontos em agilidade e tenha um avatar leve como o meu. Com seus amplos dotes. Eles não são tão amplos assim, gritou ela, cruzando os braços à sua frente. Argo sibilou de rir novamente e abriu sua janela. Ela tirou o maiô amarelo e enviou a Asuna uma janela de troca. Obrigada pela roupa. Você pode tê-la de volta. Não, aceite como pagamento pelas informações. Tem certeza? Bem, obrigada. Argo cancelou a troca e Asuna retirou seu próprio traje. Ela afundou o seu corpo frio de volta na banheira e exalou. Quando todas as células de seu corpo estavam relaxando na água cristalina, um pensamento flutuou para a superfície de sua mente como uma pequena bolha. Eu estava gostando daquele duelo. Bem, elas estavam usando uma banana e um feixe de ervas e nunca se desafiaram oficialmente, então não poderia ser chamado de duelo, mas eram 2 jogadores competindo em uma luta. E, no mínimo, no meio do caminho, Asuna estava 100% séria em tentar acertar um bom golpe em Argo. E Asuna não se retraiu. Ela gostou da emoção do desafio. Você tem muita experiência em duelos, Argo? Perguntou ela, olhando para ver os cachos castanhos e a rato balançando para os lados. Na verdade, não. E definitivamente não desde que o jogo começou. Bem, você me parece muito acostumada a isso. E daí? Considerando o truque que você inventou na hora, você parece muito mais confortável em batalha do que eu, achando. Você me enganou bem. Asuna encolheu o pescoço, envergonhada com a menção de seu truque improvisado de tomar banho com uma perna só. Essa foi apenas uma ideia inesperada. Não estou reclamando. Foi um truque muito bom. Se importa se eu copiar esse? Por favor, faça isso, eu insisto. Nerei. Obrigado. Bem, eu deveria lhe pagar por essa ideia, ofereceu Argo, sorrindo amplamente. Antes que Asuna pudesse responder, ela perguntou abruptamente: você tem medo de duelar, acha? Somente uma pessoa realmente talentosa para coletar informações poderia ter visto através de Asuna o problema que estava corroendo seu coração. Sim, se é que se pode dizer isso. Eu só tentei uma vez, aqui neste andar com o Kirito. Na verdade, não consegui nem começar o duelo oficialmente. A contagem regressiva terminou, e estávamos nos enfrentando com nossas armas, e meu corpo simplesmente se recusou a ouvir meus comandos. Apesar de estar em um banho quente até os ombros, ela sentiu um calafrio nas costas ao pensar naquele momento. Ela se agarrou com as 2 mãos, tentando explicar o que estava passando por sua mente naquele momento. Não é que eu estivesse com medo do Kirito. Ele era muito sério, mas não de uma forma ameaçadora. Fui eu quem lhe pediu dicas de PVP, e o duelo foi no modo de primeiro ataque, mas eu ainda estava apavorada. E fiquei horrorizada ao pensar em seguir em frente. Ela abaixou a boca na água e soltou um pequeno suspiro. O fluxo de bolhas estourou sob seu nariz, enchendo suas narinas com um aroma cítrico.
Não estou dizendo que não entendo esse sentimento. Mas um jogo bobo de luta de espadas e um duelo de verdade são coisas diferentes. Mesmo em um duelo de primeiro ataque, você está perdendo PV, ofereceu Argo. Asuna assentiu, levantou o rosto da água e se virou para a outra garota. Voltando ao assunto, quando você sai em missões de reconhecimento solo, você pode fazer isso por causa da incrível velocidade que me mostrou agora. Certo? Você pode lidar com uma masmorra perigosa sozinha, tendo a confiança necessária para se esquivar de qualquer ataque que apareça em seu caminho. É isso que você estava tentando me dizer com esse duelo. Quando você coloca as coisas dessa forma, eu pareço muito convencida, disse a corretora, dando de ombros, mas admito que uma parte de mim sabe que, se precisar, posso sair correndo de lá. Só preciso ter mais cuidado onde estou pisando de agora em diante. Ela deu uma piscadela para Asuna, que fez uma careta e perguntou, mas ter um AG extremo significa baixo HP, e você não pode equipar uma armadura resistente para protegê-la. Certo? Você não se preocupa com o que aconteceria se levasse um golpe forte e azarado de um monstro ou fosse imobilizada por uma armadilha. Eu me preocupo com isso, é claro, disse a rato, sorrindo de uma forma mais transparente do que seu sorriso habitual. Tenho medo de perder HP. Você não pode simplesmente ressurgir como na antiga Aincrad. Se eu estivesse pensando em sobrevivência e nada mais, eu me juntaria a uma grande guilda e colocaria todos os meus pontos em força para ser um tanque. De fato, talvez nunca deixar a cidade do começo fosse a opção mais inteligente. Mas, acontece que eu priorizo um pouco mais o que estou fazendo agora do que a simples sobrevivência. Porque, você é um testador beta. É verdade, mas não é só isso. Argo sorriu e piscou novamente. Desculpe, mas mais do que isso vai lhe custar caro. Ainda assim, em agradecimento por me convidar para esse banho incrível, eu lhe darei uma informação por conta da casa. Ok. Mais cedo, você disse que eu não precisava fazer esse reconhecimento perigoso sozinha, que eu poderia fazer como o Keyboy e me juntar ao grupo da linha de frente. Asuna assentiu, e Argo ergueu o dedo indicador, balançando para frente e para trás. Mas acho que o motivo pelo qual o Keyboy não enfrenta os perigos da aventura solo não é porque esse caminho é mais seguro. Então, por quê? Não é óbvio? O dedo de Argo se moveu pelo ar para cutucar gentilmente a clavícula de Asuna. Porque ele tem você.